Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito de um assunto que eu tenho visto que tem afetado muitas pessoas, principalmente em razão aí dessa quarentena, desse período aí que estamos vivendo aí nesse ano de 2020, que é o período de quarentena em razão aí da Covid-19, não é? Então, só para a gente relembrar um pouquinho, nós desde março estamos aí no isolamento total, não é? Isso fez com que a maioria das empresas parassem o modo tradicional de trabalhar e muitas delas colocassem seus funcionários, né, seus colaboradores, para trabalhar em home office. Então, a partir daí, a grande parte dos trabalhadores começou a trabalhar de casa. E isso que a gente vai poder estar conversando agora. Essa mudança, ela tirou um pouco da rotina do trabalhador, do empregado, não é? Que ia para o local de trabalho, fazia as suas tarefas, cumpria a sua jornada de trabalho, depois voltava para casa. Agora não, né? Com a questão da quarentena e o home office, a casa dele é o local de trabalho, não é? Então isso daí modificou a estrutura familiar, modificou a estrutura do próprio trabalho em si, não é? Se antes ele tinha toda uma estrutura da empresa, agora ele está na casa dele. Então isso daí, essa nova rotina, ela tem trazido alguns fatores, algumas situações que nem sempre são agradáveis, não é? E isso, essa quebra de rotina, pode ter efeitos principalmente emocionais, não é? Porque situações que antes não existiam começaram a existir, não é? Então, toda essa situação da pandemia, medo de perder o emprego, crise financeira, endividamento, pode estar deixando o trabalhador com um nível de estresse elevado. E o pior ainda, além do estresse, pode surgir aquilo que a gente chama de síndrome de burnout, não é? Que é uma síndrome que foi pesquisada aí na década de 70, não é? E tem uma característica própria, é um esgotamento, não é? Físico, emocional, provocado pelo trabalho, não é? Então imagina só, excesso de jornada de trabalho, responsabilidades, carga horária excessiva, tudo isso pode levar o indivíduo a entrar em desequilíbrio, não é? E esse desequilíbrio, se a gente for ver no extremo e for diagnosticar, a gente pode acabar diagnosticando como burnout, não é? Então, olha só um dos efeitos que o trabalho em casa pode trazer para o trabalhador. Então, ele precisa ficar atento, o trabalhador, ele precisa compreender que o trabalho em casa, as tarefas, a nova rotina, isso é momentâneo. Então, ele precisa abaixar um pouco a sua ansiedade, seu nível de estresse, ele precisa começar a se preocupar com a sua saúde, não é? Principalmente porque, se caso ele vier a ficar doente, e aí essa patologia ela ficar um pouco fora do controle, ele vai precisar tomar algumas providências, não é? Então, os estudiosos a respeito dessa síndrome, eles indicam que o empregado saia de férias, indicam que ele se afaste um pouco das atividades que estava realizando,
regularize o sono, comece a conversar um pouquinho mais sobre outras coisas, ficar um pouquinho no hobby, no lazer, tirar do foco o trabalho. Por quê? Se ele ficar no estilo workaholic, né, que é aquele que a gente chama de viciado no trabalho, ele pode ter danos à sua saúde que pode ter um prejuízo enorme, né? Então, no extremo, existem até profissionais que são indicado até mesmo trocar de emprego, trocar de departamento, mudar de carreira, não é? Então, essa síndrome, ela pode acometer, né? Ela pode surgir em vários tipos de profissionais. E olha que originalmente, ela, ao longo dessa pesquisa, o pesquisador identificou mais nos professores, nos profissionais de saúde, profissionais da área de segurança pública, bombeiros, quer dizer, pode generalizar até mesmo para o profissional da área de escritório, da área administrativa, marketing, finanças, não é? Então precisamos tomar um cuidado, precisamos perceber como que está a nossa saúde, não é? Toda essa mudança pode ter provocado uma série de coisas, né? Então, isso daí tirou o equilíbrio, tirou a segurança, tirou a autoconfiança de alguns profissionais. E isso daí pode ser uma porta de entrada para essas doenças, síndromes, né? Ligadas aí à parte psicológica, né? A parte da nossa saúde mental. Então, eu, professor Arnaldo, psicólogo, coach, tinha essa palavra, né? Tinha esse assunto para comentar com você. Espero que seja útil, espero que você conviva bem aí com essa transição do trabalho presencial, daquela questão tradicional, né? Para vir para o home office. Espero que você se reequilibre, se policie, né? Perceba se está acontecendo alguma coisa diferente com você e que também você comece a conversar com seus colegas, não é? Porque às vezes algum deles podem ter essas sensações, esses sintomas relacionados a essa síndrome, né? Síndrome de burnout. Então, vou ficando por aqui. Professor Arnaldo, me siga nas redes sociais, espero que o assunto tenha sido útil para você, deixe seu comentário, seu like, compartilhe essas informações. Vou ficando por aqui. Tchau, um abraço!